Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, irmãos e ouvintes. A mensagem que eu vos trago hoje é reflexões, ato ou efeito de refletir, meditação e observações é o que significa reflexões. Nós somos a imagem conforme a semelhança de Deus, pois Ele nos criou e nos fez. Também Ele tem lugar preparado para todos os que o obedecem e amam a sua palavra. Todos nós somos convidados a morarmos no céu, pelo Rei Jesus. Entre pela porta estreita, deixe os caminhos largos das coisas do mundo, coloque o fundamento da sua vida em Jesus Cristo, a rocha inabalável, e tu serás um bem-aventurado, se te deixares ser guiado pela luz do mundo. Todavia, o homem tem que se apartar das práticas mundanas, onde Satanás, o Deus deste século, engana a humanidade naquilo em que Deus não se agrada. Para chegarmos às moradas celestiais e ouvir Jesus dizer: "Vinde bendito do meu Pai", é preciso você aceitar a verdade do Evangelho, pois a verdade é Jesus Cristo. Ele é a palavra viva e eficaz que penetra como uma espada de 2 gumes até a divisão das juntas e medulas, te mostrando como está a tua vida com Deus. A palavra de Deus nos diz: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Entretanto, quem é a palavra? Porque 3 são que testificam no céu. A Bíblia nos diz o Pai, que é o nosso Deus, a palavra, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Em primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7. Jesus é a palavra, e o que ele diz é a verdade. Jesus dizendo para Pilatos: "Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz." João capítulo 18, versículo 37 Você tem diz dado isto: ouvidos a quem Deus escolheu ou a quem escolheu o homem? Olha quem Deus escolheu. "Este é meu amado filho em quem me comprazo, escutai-o." Em Mateus capítulo 17, versículo 5. E o título da mensagem é Reflexões. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: "Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel: Maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: Dai ouvidos", é como Deus dizendo: "Obedeçam, dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme a tudo quanto vos mando. E vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus." Jeremias capítulo 11, versículos 3 e 4 diz isto: "Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus." João capítulo 8, versículo 47. "Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Por isso diz: Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá." Efésios capítulo 5, versículos 5, 6, 11 e 14 diz isto. E o título da mensagem é Reflexões. Por isso a palavra de Deus diz: "Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus." Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10 diz isto, Paulo dizendo. A Bíblia diz que ficarão de fora do reino de Deus. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. A primeira característica de quem não tem Deus em seu coração é ter vários deuses, porque a palavra de Deus nos diz, em segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17, Paulo dizendo: "Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus." Glória a Jesus. E mais, Tito capítulo 2, versículo 1: "Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina." Tito capítulo 1, versículo 9: "Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina,
como para convencer os contradizentes, como eu havia dito, Tito capítulo 2, versículo 1 e Tito capítulo 1, versículo 9. Diz mais a palavra: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos de 3 a 5 diz isto. E o título da mensagem é Reflexões. Nos diz a palavra: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Nos diz a Bíblia: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15 diz isto. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho. Quem é o caminho? Jesus. O caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 2 e 3 diz isto. E diz mais, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 3, Paulo dizendo: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Salmos 9, versículo 10. Se me amais, guardais os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Nos diz a palavra: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, implantada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E outras versões dizem: enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago capítulo 1, versículos do 21 ao 25 diz isto. E o título da mensagem é Reflexões. Diz a Bíblia: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. João capítulo 13, versículo 17. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 12. Deus chama as nações ao arrependimento. Diz a palavra de Deus em Isaías capítulo 45, versículos 22 e 23. Olhai para mim, Deus dizendo, e sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado. Já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Glória a Deus. E mais, o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem o invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Isaías capítulo 14, versículos 24 e 27 diz isto. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33, Jesus dizendo. Eu já estou próximo de encerrar a mensagem, reflexões. A palavra de Deus nos diz em Zacarias capítulo 4, versículo 6, a parte C, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está à porta do teu coração e bate. Como diz Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E mais, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Colossenses capítulo 1, versículo 23 diz isto. Glória a Deus. E diz mais: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como os astros no mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15 diz isto. E para encerrar a mensagem e reflexões, a palavra de Deus diz: para confirmar, outras versões diz confortar, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, Paulo dizendo. Então, reflexões. Ato ou efeito de refletir, meditação e observações. São observações através da palavra de Deus que possa ter edificado a sua vida. Estarei orando e que Deus abençoe a todos, para que guarde esta palavra no seu coração. Estarei orando e convidando a você a entrar para o reino de Deus através de Jesus Cristo, que é a porta estreita. Senhor Jesus, preguei tua palavra, cujo título Reflexões. São meditações do pensamento para que a graça da tua misericórdia e do teu amor possa vir a muitas vidas, a muitos corações, guiando a toda a verdade, através do teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que possa essa vida ser guiada ao Senhor Jesus e através do Espírito Santo chegar ao convencimento de que é um pecador e precisa do Senhor. Se hoje você quiser a Jesus como Salvador, feche seus olhos, curve a cabeça e diga comigo: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me faça uma nova criatura. Receba da parte do Espírito Santo de Deus um abraço de vitória. Busque uma igreja que pregue que é Jesus que salva, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.